E aí, gente, tudo bom? Vamos hoje aqui fazer mais uma questão de vestibular militar, tá? Uma questão do ITA, da prova de 2014, uma questãozinha envolvendo determinantes, tá certo? Vamos lá então. Seja M uma matriz quadrada de ordem 3, inversível, que satisfaz a igualdade determinante de 2m ao quadrado menos determinante de raiz cúbica de 2 vezes m ao cubo é igual a 2 nonos do determinante de 3m. Então, um possível valor para o determinante da inversa de m é... Bom, gente, pausem o vídeo aí, tentem fazer a questão vocês mesmos e depois vocês voltam para a resolução. Já não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo, que é muito importante, e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá certo? Então vamos lá, gente. Essa é uma questão bem direta, né? É só resolver essa equação praticamente, só que ela está um pouco intimidadora, né? Uns determinantes um pouco não usuais. Só que tem duas propriedades de determinante que vão fazer essa questão sair muito rápido, tá certo? A primeira é o seguinte: se nós tivermos uma constante que multiplica uma matriz A e essa matriz for n por n, tá certo? Isso aqui significa que o determinante dessa matriz A, tá certo? Vai ser multiplicado pela constante elevada a n, tá certo? Isso vem do fato de se você multiplicar uma linha de uma matriz por uma constante, o determinante é multiplicado pela constante. Como nós temos n linhas, vai ser multiplicada pela constante, depois vezes ela, depois vezes ela, depois vezes ela, n vezes, né? Então, por isso, a constante é elevada a n. E a segunda propriedade é um teorema que ele é chamado de teorema de Binet, tá certo? Binet. E o que o teorema de Binet nos diz? É exatamente o seguinte: o determinante de AB, uma matriz A vezes uma matriz B, ele é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Olha só como é fácil, né? Bem tranquilinho de lembrar. O determinante de um produto é o produto dos determinantes, tá certo? Então, nós vamos aplicar isso aqui agora, gente. Olha só. Vou marcar esse aqui de verde, esse aqui nós vamos marcar de azul, e esse aqui nós vamos marcar de roxo, para a gente desenvolver cada uma dessas expressões. Olha só. O determinante de 2m ao quadrado. Bom, aliás, deixa eu apagar isso aqui. Vamos escrever primeiro só o que seria o determinante de m ao quadrado, tá? Olha só, o determinante de m ao quadrado seria o determinante de m vezes o determinante de m, ou seja, vai ser o determinante de m, agora muito cuidado, né? Isso aqui é ao quadrado, não o determinante da matriz m ao quadrado, tá? É diferente. Então, o que seria agora o determinante de 2m ao quadrado? Seria, então, o determinante de m ao quadrado vezes 2 ao cubo. Por que ao cubo? Porque a matriz é 3 por 3, né? M é uma matriz de ordem 3, então a gente eleva o 2 ao cubo. Ou seja, isso aqui é igual a 8 determinante de m ao quadrado, tá certo? Desenvolvemos aqui a primeira. Vamos para a segunda, que é o seguinte. Mesma história, né? O determinante de m ao cubo vai ser, então, o determinante de m elevado ao cubo, né? E se a gente fizer, então, o determinante de raiz cúbica de 2m ao cubo, vai ser o determinante de m ao cubo vezes raiz cúbica de 2 ao cubo, né? Então, olha só, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Com isso, o radical cancela com o expoente, né? Vai ficar só o seguinte, vai ficar 2 vezes o determinante de m ao cubo, né? Beleza, desenvolvemos já a segunda expressão. Entender isso aqui, né? O mesmo processo, o raiz cúbica de 2 está elevado ao cubo porque a matriz é de ordem 3, né? Se fosse uma matriz de ordem 4, aqui seria 2 à quarta, aqui raiz cúbica de 2 elevado a 4. E assim por diante. E agora o último, nós temos o seguinte, o determinante de 3m, aí ficou fácil, né? É igual ao que? Determinante de m
determinante de m vezes 3 ao cubo, né? Que é igual a 27 determinante de m. Só que a gente tem 2 nonos disso, né? Então, 2 nonos de 27 determinante de m é igual a 27 com 9 dá 3 vezes 2, 6. Então, 6 det de m, tá? Então, pronto, gente. Desenvolvemos os 3 termos aqui. Ficou bem mais fácil. Agora está tudo em função só do determinante de m. E por uma questão de simplificação, eu vou falar o seguinte, que determinante de m, det de m é igual a x, tá certo? Vamos chamar isso de x porque vai simplificar a equação. Vamos reescrever então, olha só. 8 det de m ao quadrado vai ser 8x ao quadrado, né? Menos esse cara aqui, então menos 2x ao cubo, né? Menos 2x ao cubo é igual a 6x, né? 6x. Agora, eu vou passar esse 6x para o outro lado e vou dividir tudo por 2. Então, vai ficar 4x2 menos x3 menos 3x igual a 0, né? Tudo certo por enquanto. E agora, olha só, eu vou multiplicar por menos 1 essa equação para o x3 ficar positivo e vou botar o x em evidência, tá, gente? Muitas coisas de uma vez, olha só. Vou botar x em evidência, vezes agora x ao quadrado, né? Aqui vai ficar menos 4x mais 3. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Mais 3 igual a 0. Vamos multiplicar aqui antes, só para não ficar perdido, né? Vai ficar aqui x3 menos 4x2 mais 3x igual a 0, né? Entenderam aqui como é que ficou. E aí eu botei o x em evidência. Agora, gente, isso aqui é uma... Eu posso fazer por soma e produto, fatorar isso aqui. Olha só, a soma das raízes é 4 e o produto é 3. Então, é 1 e 3, né? Então, eu posso simplificar isso aqui para x vezes x menos 1 vezes x menos 3. Se você desenvolver isso aqui, isso vai cair aqui certinho, tá certo? Isso aqui é igual a 0, ou seja, o produto de 3 coisas é igual a 0, quer dizer que alguma delas tem que valer 0. Então, a gente conclui que x tem que ser igual a 0, ou x tem que ser igual a 1, ou x tem que ser igual a 3, né? Só que, gente, x é o determinante de m, tá certo? E a gente tem que saber o seguinte, ele que é o determinante da inversa. E usando o teorema de Binet, tá, gente? A gente conclui o seguinte, que o determinante de A é igual a 1 sobre o determinante de A inversa, tá certo? Se você aplicar A e a inversa aqui, você vai ver que dá certo isso aqui, tá certo? Então, olha só, como ele que é o determinante da inversa, a gente tem que ou determinante de A seria 1 sobre 0, né? Isso aqui é um absurdo, então a gente desconsidera isso aqui. Aliás, determinante de A inversa, né, gente? A inversa. Seria 1 sobre 0, isso aqui é impossível. Ou ele vale 1, né? Que aí ficaria det de A inversa igual a 1 sobre 1. É uma possibilidade, né? Ou a gente conclui que o determinante de A inversa é 1 terço, né? Só fazendo o recíproco de cada um aqui. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Só que nas alternativas só tem uma delas, né? Não tem o 1, tem o 1 terço. Então, a nossa resposta aqui é 1 terço. Beleza? Então, gente, determinante da inversa 1 terço, letra A. Espero que vocês tenham gostado da questão e eu vejo vocês no próximo vídeo.